Olá, como está? Estamos aqui para compartilhar mais uma mensagem de fé, de esperança para os nossos corações. Espero que você esteja bem, sua família, nosso coração. Nós estamos morrendo de saudade dos amados, estarmos juntos, poder estarmos juntos com nossos amigos, familiares, com a igreja. Mas hoje, de forma especial, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra sobre esperança, sobre o que seria a verdadeira esperança. Tinha lido recentemente sobre como algumas pesquisas científicas, como o cérebro humano trabalha com relação a justamente aspectos futuros que tem a ver com medo, insatisfação. Por incrível que pareça, queridos, os nossos cérebros têm um viés de negatividade enorme. Lembram mais de coisas negativas do que de coisas boas. Isso nos ajuda muitas vezes, mas em alguns momentos nos prejudica. Nos ajuda no sentido de, em momentos que a gente possa passar por experiências que de alguma forma ou outra vêm nos deixar aflitos, inseguros, com medo, pressa, alguma perda de alguém, até mesmo pecado que não foi exposto, nesse momento de tão tragédias que a gente vive, de emissões. Então, pensar negativamente, às vezes, algumas coisas que vêm à nossa mente, né? Mas eu quero enfatizar hoje uma breve mensagem que a esperança deve sobrepor esse sentimento, pois é a partir dela que encontramos total satisfação em Deus. Então, amados, gostaria de chamar sobre a verdadeira esperança. Vamos falar sobre essa esperança. Em Lamentações 3, de 21 a 26, diz assim: Isso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Vamos repetir versículo 26? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Abençoa essa palavra, nos guia, nos dirige, fala aos nossos corações, nos ajuda a entender os caminhos para a verdadeira esperança. Então, amados, queridos amigos, obrigado porque você está aí nos escutando, né? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre essa mensagem de Lamentações é quem foi que escreveu, né? Lamentações foi escrito por Jeremias e ele, junto com outros grandes exemplos, né, de profetas obedientes da Bíblia, como Moisés, Jefté, Gideão, Davi e tantos outros homens e mulheres, eles foram usados por Deus para fazer uma grande diferença, né? Na ocasião dessas lamentações, Jeremias estava muito aflito, muito aflito. Judá e Jerusalém tinham sido destruídos. Por quê? Por Nabucodonosor, pelos caldeus. A dissolução do Estado judeu, ele tinha acabado com a esperança do povo, tinha acabado com os ritos, tinha acabado com as memórias daquelas pessoas. A cidade estava completamente destruída. A sua riqueza, o seu impacto social em meio às nações estava sendo colocada aí por baixo. Mas por que isso aconteceu? Os habitantes de Judá estavam totalmente, perdidos. E Jeremias, nesse momento, ele era fundamental, apesar de ter sido novo, apesar de ter começado a sua atividade profética muito novo, Deus o chamou para esse ministério, né? E anos depois de Isaías, mas ele foi fundamental ali. E ele começou a sua atividade profética no 13º ano do rei Josias, quando estava tudo em paz, estava tudo bem, estava tudo fluindo, né? E depois de todos os demais reinados. Então, se você observar, quando a gente
passa por situações adversas, ou quando a gente vivencia situações adversas, muitas vezes a gente passou em determinados momentos que estava tudo tranquilo. Jeremias vivenciou esse momento de tranquilidade, mas agora ele estava num momento de muita angústia, muita desesperança, muito estresse, muito, sabe, ali, destruição na vida do povo, na vida de tudo o que ele tinha como principal. Jeremias se entristeceu, né? Sobretudo com esse momento. Eu creio que muitos de nós estamos entristecidos também, entristecidos com o que está acontecendo, entristecidos com a direção das coisas que estão acontecendo, aqueles nossos projetos que nós estávamos fazendo, aquilo que nós esperava fazer para os meses subsequentes, nosso planejamento anual de 2020, sabe, viagens, aniversários, casamentos, sabe, projetos de vida estão sendo colocados em xeque nesse momento. E assim também aconteceu no tempo de Jeremias. As pessoas tinham seus projetos, tinham as suas vidas, tinham o que elas queriam, mas tem um problema fundamental ali naquele momento que eu gostaria que você refletisse comigo hoje para que a gente pudesse, de certa forma, não vivenciar esses tempos, tá? Sobretudo entender que aquilo que está no nosso coração, né? Aquilo que é fundamental para estar no nosso coração é a presença de Deus. A gente não pode esquecer, a gente não pode perder essa presença de Deus no nosso coração. Isso foi o que aconteceu com o povo, meus amados irmãos. Lá no tempo de Jeremias, o povo tinha se esquecido do Senhor. Eles tinham colocado de lado as leis, eles tinham colocado de lado a lei do Senhor, a palavra de Deus. Estavam começando a viver práticas totalmente diferenciadas daquilo que Deus tinha planejado para a vida deles. Então, quando isso acontece, há aflição. Quando isso acontece, há destruição. Quando isso acontece, há um desvio do plano que Deus tem para as nossas vidas. Então, o plano que Deus tem para a nossa vida é que a gente ame a Deus, que a gente ame ao próximo, que a gente ame aquilo que está ao nosso redor. O que a gente vivencia hoje, queridos? É uma desestruturação mundial. A gente está vivendo momentos de doenças, de pandemias, mas já existem problemas maiores do que isso. Problemas de destruição ambiental, problemas de falta de infraestrutura nas cidades, problema de falta de acesso à escola, à educação. Isso muitas vezes é reflexo de uma prática humana que muitas vezes é voltada para si, é voltada para aquilo que eu acho que é interessante, é voltado para o que eu penso, é voltado para os meus valores e não para os valores de Deus, não os valores divinos, que são justamente o bem, fazer o próximo, amar, colaborar, fazer com que as pessoas estejam aí em sintonia com Deus, sabe? Queridos, esses momentos de estresse, de perturbação, de falta de esperança e de problemas que nos acontecem, coloca luz, muitas vezes, para a nossa realidade. Então, se você observar, nós vivemos num mundo onde muitas pessoas elas não têm acesso à saúde, né? Muitas pessoas não têm uma infraestrutura básica. Existem campos de refugiados espalhados pelo mundo nesse momento, queridos, que por pesquisas estatísticas mostram que há uma torneira para cerca de 1.000 e mais de 1.300, 1.500 pessoas. Como é que eu vou lavar as minhas mãos? Como é que eu vou ter sabão? Eu não tenho alimento. Então isso é fruto de políticas de gestão de países que não valorizam as pessoas, não degradam as pessoas. A gente não pode viver dessa forma. Por incrível que pareça, a infraestrutura, meus queridos, é muito precária. Cerca de quase 40% da infraestrutura do mundo ainda é muito aquém daquilo que a gente necessita. Não temos esgoto, não temos nada. Então, mas o que é que isso tem a ver com a história de pecado daquele povo no tempo de Jeremias? A gente começa a entender que as pessoas estão buscando os reinos, as suas lideranças, mas buscando a si, esquecendo das pessoas. E Deus não quer isso. Esquecendo de Deus. Deus não quer. Deus quer que a gente busque a Ele. Jeremias disse: eu me recordarei. Por isso eu tenho esperança. O que é que Jeremias se recorda? Jeremias se recorda, amados, da palavra do Senhor. Jeremias se recorda das promessas do Senhor. Jeremias se recorda do plano que Deus tinha e tem para a vida
que busca Deus, que anda em santidade, que está alinhado com a palavra do Senhor, sabe? Eu queria trazer algumas observações nessa reflexão de Jeremias que a gente acabou de falar. A primeira é que a gente tem, inicialmente, para vivenciar uma verdadeira esperança, é abandonar aquilo que não é uma verdadeira esperança. Abandonar a negatividade, buscar a esperança verdadeira em Deus, né? As profecias de Jeremias, você, por incrível que pareça, eram um pouco consideradas no seu tempo. As pessoas não estavam escutando o que Jeremias estava falando. As pessoas não queriam saber de Deus. A gente precisa, de alguma forma, recuperar a majestade, o papel de Deus na nossa vida, na nossa família. Quando a nossa compreensão dessa imensidão de Deus, quando a nossa compreensão de quem Deus é verdadeiramente, do controle que Ele tem, dos mandamentos que Ele tem, de amarmos as pessoas, de não buscarmos a destruição do próximo, de não buscarmos roubar o próximo, não buscarmos, sabe, afetá-lo de certa forma, quando nós buscamos e nos permitimos que essa visão seja restaurada, tudo que nos ofusca deixado para trás. Eu acho bem interessante um livro do J.B. Phillips que diz assim: se Deus é muito pequeno, conta a história de um pastor, né, de uma sua geração que acertou em cheio quando disse que o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. O que é que você pensa sobre Deus nesse momento, meu irmão? O que é que eu penso sobre Deus? Quais são as expectativas? Será que você está pensando em Deus, né? Eu tenho acompanhado os noticiários, eu tenho acompanhado as revistas, eu tenho acompanhado as publicações, alguns sites da internet, são muitas informações, mas por incrível que pareça, as pessoas não pensam em Deus, as pessoas não falam de Deus, as pessoas não dizem e declaram e ofertam a sua dependência de Deus. É incrível quando isso acontece, é incrível quando nós nos deparamos, né, com situações, em meio a situações difíceis, o mais importante ainda não é Deus. Isso não é fácil muitas vezes de fazer, colocar nossa dependência nele, né, entregar, né, nos debruçar, especialmente porque há muitas questões e pensamentos que vem à nossa mente: será que isso realmente vai acontecer? Será que Deus realmente vai me salvar? Será que, sabe, os meus sentimentos, isso é algo do além? Onde que está Deus nesse momento? O que eu quero dizer para vocês que enquanto você não fizer de Deus, enquanto você não colocar Ele como padrão, como todo-poderoso na sua vida, enquanto eu não colocar Ele como todo-poderoso na minha vida, tudo vai ficar mais complicado e mais difícil. Acho interessante que essa reflexão interior, pensar sobre mim, pensar na forma como eu estou vivendo, não é algo individual, mas é algo de uma coletividade também. Os países precisam pensar em outros países, pensar, né, além da exploração, pensar, né, nas questões democráticas, sociais, na igualdade, pensar que as pessoas, elas devem ser tratadas como pessoas, não como lixo. São pessoas que amanhecem boiando na travessia de um país para outro. A gente tem acompanhado isso nos noticiários, onde o uso de energias de forma exacerbada, que degrada o ambiente, é mais importante para a lucratividade do que a própria saúde das pessoas. Querido, a gente está vivendo um momento difícil de pandemias, mas já existem pesquisas que mostram que a temperatura da Terra vai aumentar em 1,5 por causa de questões ambientais, e vai aumentar ainda mais. Então a gente está vivendo problemas de pandemias, ainda que a gente pode vivenciar outros problemas muito maiores, se a gente não passar a fazer uma reflexão, a viver, a pensar mais na coletividade, mais num Deus que nos ensina a amar de verdade, sabe? Eu acho interessante essa reflexão porque me reporta a uma reflexão que Sócrates traz quando diz assim: a vida que não é examinada não vale a pena viver. Então, se a gente não examina, apesar de ser um registro, né, não teológico, não bíblico, mas tem um fundamento de verdade.
Mas se a gente não reflete, se a gente não pensa, se a gente não busca melhorar, se a gente não sai da nossa zona de conforto, sabe, dos nossos valores pequenos que nós temos, muitas vezes a gente se afunda nessa degradação, sabe? Sejamos honestos. Muitas vezes a gente é especialista, queridos, em pensar muito mais nos problemas, na esperança, nos sonhos, nos caminhos, naquilo que rodeia as pessoas, do que propriamente o que estão relacionados a nós mesmos, né? Segundo, além de abandonar tudo que nos afasta de Deus, é importante a gente olhar e aprender, né? A mensagem é clara, né? A satisfação, a esperança tem a ver com as prioridades corretas. Quais são as prioridades que tem a minha vida, que tem a sua vida? O que está preenchendo a plena satisfação da minha esperança? Qual é, o que tem pautado a prioridade da minha vida? Eu creio que a gente tem tido muito tempo para pensar sobre isso. E eu creio que você pode responder para mim nesse momento. O que tem pautado? Um sentimento de insatisfação, medo, insegurança, eles vão sempre permear e não vão passar enquanto a gente não depositar nossa confiança total em Deus. Amigo, se Deus não está no centro da nossa vida, não consegue, a gente nunca vai ser suficiente. Eu acho interessante que nesse momento de isolamento, muitos métodos, muitas práticas, muitos encontros, muitas reuniões, muitas notícias, elas estão sendo vinculadas. Mas como eu já falei para você, pouca gente fala sobre Deus. A gente fala sobre fazer o bem ao próximo, isso é importante, a gente não pode deixar de fazer isso, porque Deus, ele também nos orienta nesse sentido. Mas a essência divina, a essência, o primeiro lugar, né, para encher as nossas vidas, sabe? Quando a gente não faz isso, as Escrituras nos revelam que a gente é incompleto. Lá em Levíticos 26 diz: comereis, mas não se fartareis. A vida que não coloca sua esperança plena em Deus, ela não é uma vida farta. Ela não é uma vida plena, ela não é uma vida completa. Ela não é uma vida que é preenchida. É uma vida que a todo momento a gente está em situações de medo, né? Em situações de temor. Se você e eu colocar os nossos pensamentos, nossas prioridades e os nossos projetos acima dos projetos de Deus, eu tenho uma notícia, infelizmente, para você. A nossa vida vai ficar sem funcionar. A nossa vida vai ficar sem sentido. É isso que Jeremias estava clamando nas suas profecias, e em Lamentações ele traz. Ele clamava para que o povo se voltasse para Deus. Ele clamava para que as pessoas se dedicassem a Deus. Aqui ele dá um exemplo que, em meio a todas essas questões, em meio a todos os problemas que o povo de Jerusalém, de Judá, os israelitas estavam passando, ele tinha certeza que poderia colocar sua esperança em Deus, certo? Lá em Jeremias 29:11, ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Deus tem os melhores pensamentos para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que a cada dia mais colocarmos, nos afeiçoarmos e colocarmos os projetos de Deus, os pensamentos de Deus, as prioridades de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Meus queridos, muitas vezes não há uma correlação direta entre o seu sofrimento, entre o pecado e aquilo que está, muitas vezes, trazendo destruição. Mas, em grande maioria das vezes, isso tem uma relação. Isso não aconteceu com Jeremias nem com Jó. Eles estavam vivendo situações de destruição, situações de calamidade ou pecados do povo que estava pecando. Você pode, nesse momento, dizer: mas está tudo muito bom comigo. Eu sou um servo de Deus, eu busco o Senhor, estou orando, estou intercedendo. Louvado seja Deus, isso é importante, vamos continuar assim, tá? Mas nós temos que interceder
pela nossa nação, interceder pelos nossos governantes, nos prostrarmos aos joelhos, nos colocarmos quebrantados, entendermos e fazermos uma reflexão espiritual, né? De alguma forma contribuir para ajudar na cegueira da humanidade, falando, trazendo reflexões bíblicas, falando sobre o Senhor, falando, restaurando, né, o sentido da graça de Deus, a graça do Senhor, não a graça barata, vendida de forma tão medíocre, mas aquela graça, o amor de Deus incondicional, o sacrifício de Jesus na cruz por nossas vidas. É muito mais do que o que eu possa ter para oferecer, é muito mais do que eu tenha, é muito mais do que a riqueza que as pessoas prometem se vierem para Deus. Deus, de outra forma, diz que no mundo tereis aflições, a Bíblia resiste sobre isso, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ter bom ânimo, meu irmão, vamos ter bom ânimo, meu amado, vamos ter esperança vivificada em Deus nesse momento. Sabe, lá em Hebreus 13, de 5 a 6, fala: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não deixarei nem te desampararei. E é assim, né, que com confiança, com ousadia, a gente possa fazer de Deus o nosso Senhor, o nosso ajudador. E ele finaliza: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Quando passamos por algo difícil, desafiador, triste, com algo que queira sanar, sugar, sabe, tirar nossas esperanças, nós temos que entender que o Senhor pode mudar todas as circunstâncias. Nós temos que entender que Deus pode trazer uma luz, Deus pode fazer raiar uma nova história nas nossas vidas. E quando a gente compreende isso, essa dependência, a gente começa a perder muito da nossa autossuficiência. Charles Spurgeon escreve: Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Esse pecado, essa autossuficiência, é se afastar de Deus, é se afastar de uma vida plena, é se afastar de uma vida de entrega a Deus. C.S. Lewis fala sobre: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Esse é o seu megafone, né? Deus está falando conosco, Deus está falando com você e comigo. Ele quer que nós voltemos, assim como Jeremias estava falando para o povo. Ele quer que nós voltemos para Deus, deixamos aquilo que nos escraviza, aquilo que é pequeno para a nossa alma, aquilo que nos envergonha, aquilo que envergonha as pessoas que estão ao nosso lado, aquilo que nos envergonha como nação, aquilo que nos envergonha como igreja, aquilo que nos envergonha como servos de Deus, aquilo que a gente entende que não está alinhado com o que Deus tem para as nossas vidas. E aí a gente tem que tomar uma posição, a gente tem que mudar nesse comportamento, melhorar, né? Temos que ir a Deus, buscar a Deus. Não devemos procrastinar a nossa decisão, as nossas angústias e o nosso medo. Sabe por quê? Porque Deus está de braços abertos para nos receber. Deus está de braços abertos para nos amar. Ele não é um Deus mau, é um Deus bom, é um Deus que nos abraça. Então, que a gente possa se voltar, a gente precisa buscar em Deus a ajuda, buscar em Deus, sabe, a satisfação, encontrar nele o que a gente precisa para preencher os nossos espaços. Quando a gente não faz essas mudanças, quando a gente não transforma, quando a gente não sai da situação de dependência, ou quando a gente esquece de Deus, sabe, a gente não fica plenamente satisfeito. John Piper diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos neles. E o que é estar satisfeito em Deus? Sabe, querido, é confiar nele plenamente, é depositar nele a nossa esperança, é entregar a Deus nossos problemas, as nossas angústias. Talvez você esteja passando por situações difíceis nesse momento. Talvez você, algum do seu, tenha perdido o emprego, tenha perdido alguma parte financeira, tenha perdido um ente querido. Talvez o seu sonho, aquilo que você planejava, não aconteceu como você queria. É hora
colocarmos e sermos verdadeiramente dependentes de Deus e colocarmos Deus no centro. As coisas funcionam quando Deus é adorado. As nossas necessidades são satisfeitas quando Deus é tudo o que precisamos. Sabe, meu querido, meu amado, meu irmão, meu colega, amigo que passou, está escutando esse vídeo. Quanto mais você se concentra na sua própria felicidade, mais infeliz é. Quanto mais o pecado, quanto mais as coisas que não são alinhadas com a palavra de Deus permeiam, direcionam seus projetos, mais longe você vai chegar com Deus. Mas quanto mais os projetos estiverem alinhados com Deus, mais sucesso você vai ter, mais esperança verdadeira eu e você nós teremos. Ter esperança em Deus é a única busca que traz um novo final. Sabe, a gente está sempre esperando um final para as coisas que não são boas, para as tristezas, para as angústias, para os momentos de pandemia, para os momentos de tristeza, para os momentos de falta de esperança. Em Cristo nós vamos conseguir finalizar. Quanto à vida, há esperança. Então, em vez de nos queixarmos, em vez de, pensar que não vai dar certo, vamos nos encorajar. Vamos ter esperança e em Cristo, em Deus, as coisas irão melhorar. Eu quero repetir com você que Jeremias ele estava profundamente triste com o sofrimento de Jerusalém. Muitas vezes causado e principalmente pelo pecado deles mesmos. Mas ele não baixou a guarda. Ele lutou pelo seu povo. Ele buscou pelo seu povo. Ele intercedeu pelo seu povo. E no final, ele deu uma grande lição para mim e para você. Versículo 21 de Lamentações 3, que a gente viu, diz assim: quero trazer a memória e me dar. Vamos dizer, nesta noite, nesse dia, nesse momento, quero trazer na memória aquilo que nos dá esperança. Que gostaria de orar nesse momento, buscar a Deus, conversar com Deus. Senhor, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado porque o Senhor nos dá plenitude, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos preenche com o que nós precisamos de melhor para termos esperança verdadeira. Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nos desviamos dos teus propósitos, não amamos as pessoas. Pelo contrário, nós odiamos, nós rejeitamos, nós levantamos barreiras, levantamos grades, nós separamos as pessoas, não pensamos nas suas necessidades. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor pode nos ajudar. E nos ajuda, Deus, a pensar mais em Ti, a colocar nossos valores centrados no Senhor. Muito embora algum momento de estresse, de dor, de dúvida, de angústia, de desespero venha querer permear a nossa vida, venha querer, de alguma forma nos desequilibrar. Nos ajuda, assim como Jeremias, bradar, para que as pessoas possam escutar e que a nossa vida também possa refletir, como ele mesmo diz, que a nossa esperança seja Deus e que a nossa mente seja permeada por essa esperança. Deus te abençoe, em nome de Jesus.